Gente, a gente tá aqui porque tá rolando uma série de informações que não se verificam na internet sobre um assunto muito sério. Exato, e a gente se viu envolvido nessas coisas todas e a gente tá fazendo esse vídeo pra esclarecer algumas coisas. O que aconteceu recentemente é que o Nando Moura, do canal Nando Moura, fez um vídeo criticando a gente por vários tweets que a gente fez. A gente achou que isso merecia uma resposta, muito porque a gente quer ajudar a informar as pessoas que estão assistindo a gente. A resposta aqui vai ser uma resposta direta às perguntas que o Nando fez, tá bom? Sem treta, sem discussão, é só um esclarecimento mesmo. Então vamos para a primeira. Leon Oliveira Martins, eu vou te fazer uma pergunta. Que paralelo você consegue fazer entre Hitler e os ícones da direita? Por exemplo, Ronald Reagan, Winston Churchill, Margaret Thatcher. O Adolf Hitler, ele é igualzinho ao Bolsonaro? Ou o Adolf Hitler é igualzinho ao Donald Trump? Me responde com sinceridade. De fato, eu não vou conseguir apontar nada semelhante entre o Hitler e essas pessoas da direita que você falou. Porque o Hitler é um totalitário, essas pessoas são democratas. Mas a lógica também funciona para a esquerda se for o caso, porque esse é uma falsa equivalência. Eu posso falar 3 nomes da esquerda: Barack Obama, Justin Trudeau e Tony Blair. O que eles têm a ver com Stalin? Então Stalin não é esquerda? Não é assim que funciona. A distribuição do totalitarismo no espectro político vai tanto da direita como da esquerda. Ele pode chegar pelos dois extremos do espectro. E é um perigo quando você conduz seu pensamento por aí, porque você mistura tudo no mesmo balaio. É importante entender que o totalitarismo pode existir dos dois lados. Agora, se você comparar o Adolf Hitler com esses caras aqui, Mao Tse Tung, Stalin, Kim Jong-il, Hugo Chávez, Fidel Castro, você vai ver que cai como uma luva. Nossa, mas é exatamente o que Hitler fez. Exatamente. Só que esses caras não são da direita, eles são da esquerda. Exatamente, Nando, mas é isso que o Leon tá falando. Exatamente, eles são da esquerda, mas são totalitários. Você pode pegar outros totalitários da direita, Pinochet, a junta militar argentina, Saddam Hussein no Iraque também. Enfim, você tem governos totalitários dos dois lados do espectro. E é justamente por serem governos totalitários que, não importa se são de direitas ou de esquerda, eles vão compartilhar muitas dessas características. Então por que é que você compara Hitler e o classifica na extrema direita? É importante dizer que não é a gente que tá classificando, tá? A novidade nessa classificação surgiu agora. De classificar como esquerda, porque historicamente, se você pegar todos os historiadores, desde o fim da guerra, eles vão colocar o Hitler no espectro da direita. E não existe esse questionamento no meio acadêmico. Não. Essa discussão existe só na internet. Tá na internet. E o que difere um totalitarista de esquerda e de direita é a filosofia básica que vai formar o pensamento político dele. As características de direito do nazismo são bem claras. É um sistema antimarxista e antipolítica de classe. Ele não acreditava numa das concepções fundamentais do marxismo, que é a divisão da sociedade em classes. O que o Hitler queria era uma unificação nacional, territorial e racial. A política racial era muito mais importante. E ele também abominava, obviamente, o universalismo do marxismo. O marxismo quer se expandir, todo mundo é proletário, todo mundo em todo lugar. Aqui não, é o povo alemão. O povo alemão é o centro das coisas, todo o resto existe em função dele. Aí vão perguntar, da onde vocês tiraram isso? A gente vai falar disso quando eu vou falar dos historiadores lá na frente. Aguenta aí. E lá, né, no Twitter, completamente revoltado, ele começa a comparar a economia do período militar brasileiro com a economia de Hitler. Puxa vida. Isso não é uma comparação, Isso não é. Isso eu não vou explicar a história. É que o pessoal tava me tweetando dizendo que a direita acredita no Estado mínimo. É um dos pontos de direita, o Estado tem que ser pequeno. E eu queria dar um exemplo de um governo de direita que não tinha um Estado pequeno. O governo militar brasileiro, independente do que você pensar dele, positivo ou negativo, você tem que concordar que ele não tinha um Estado pequeno. Era um governo de direita que regulava investimento, regulava preço, criou o Banco Central para poder regular a moeda, tirou essa função do Banco do Brasil e tirou a autonomia do Banco Central na mesma gestão. Então, tipo... E é um governo de direita. E é um governo de direita. E é um Estado grande. E é importante a gente contextualizar a informação, Nando. Sim. Esse não é um traço definitivo da direita. É isso que a gente precisa deixar muito muda. claro. Existe não é o DNA direita dela. estadista também, tá? O Nando interrompe o pensamento dele, o raciocínio dele, para fazer algumas críticas pessoais. Ele usa um tom de questionamento da capacidade pessoal do Leon, da formação do Leon. A gente entende isso como uma crítica pessoal que não tem a ver com o tema de fato. E a gente não vai dar resposta a isso. Então vamos partir objetivamente para a resposta do que foi questionado com relação às informações sobre nazismo ser de direita ou de esquerda, beleza? Mas agora vamos continuar no argumento que a gente tá tratando, vamos passar para as coisas que ele usa para validar o ponto dele,
que Hitler é de esquerda, ou que pensadores acreditam que o Hitler seja. Agora, você que diz que todos nós somos aqui perfeitos retardados, Pierre Chanou, professor emérito, PhD da Sorbonne, membro do Instituto, comandante da Legião de Honra, ele diz o seguinte: o nazismo e o comunismo se tornaram, assim, lados opostos da mesma moeda revolucionária, gêmeos heterozigotos. Ele é um idiota também? Mas vamos lá pro que ele argumentou. Ele trouxe o Chanou, um pensador francês muito importante, e ele trouxe também uma informação de um artigo do Chanou, que é uma citação na qual ele diz que o comunismo e o nazismo eram gêmeos heterozigotos, lados da mesma moeda. Mas agora eu tenho uma pergunta para fazer, eu queria que o Nando Moura respondesse com sinceridade. Você leu, antes de gravar esse seu vídeo, o artigo do Chanou, no qual ele usa essa argumentação do nazismo e do comunismo como gêmeos heterozigotos? Porque, como você leu, é como esse argumento é citado no Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo. Não é o texto do Chanou, é uma citação de algumas linhas que tem em outro livro. Você leu o contexto ou você está reivindicando a autoridade do Chanou pro seu argumento só com base nessa citação? Porque aí é um perigo. Por que eu tô perguntando isso? Porque quase toda a literatura do Chanou sobre nazismo, comunismo, Segunda Guerra não foi traduzida do francês. Você não encontra em português, você não encontra em inglês também. Porque o artigo do qual esse texto do Chanou é tirado, ele só existe em francês, num banco de dados de artigos acadêmicos em francês, e você tem que pagar para poder acessar. A gente não questiona, você pode ter feito isso. A gente quer saber se você fez, só isso. Mas claro que fica o questionamento por que você fez a citação igual no Guia Politicamente Incorreto. Porque ela é contraditória ao pensamento real do Chanou se você lê o texto inteiro. Sim, eu me dei o trabalho de fazer isso, eu comprei o raio do artigo, procurei o artigo primeiro, de onde vinha essa citação, comprei e li, e ele não diz absolutamente nada sobre o nazismo ser de esquerda. Nenhum ponto. Então o que o pensamento completo dele fala de fato, Leon? O que ele tá questionando é a busca da mudança política por meio da guerra e do caos. E ele vai atacar diretamente o regime comunista da União Soviética, comparar com o nazismo, comparar também com a Revolução Francesa. Tá, mas o que na completude do pensamento ele tá falando de fato? Não tem absolutamente nada a ver com esse debate que a gente tá tendo aqui. Ele não entra no mérito nenhuma vez de direita e esquerda. O que ele tá contestando é a busca de mudança política no processo histórico por meio da guerra e do caos. E ele vai focar muito na ação da União Soviética durante a Segunda Guerra. Ele diz que a grande inspiradora disso tudo, a primeira coisa histórica que mostrou essa possibilidade de você buscar a mudança por meio do caos, foi a Revolução Francesa, que funcionou de inspiração ou de modelo para a Revolução Bolchevique, que foi aquela que trouxe a União Soviética, o socialismo, para a Rússia depois da Primeira Guerra. Então, quando ele usa essa figura do gêmeo heterozigoto, na verdade ele está dizendo o seguinte: são dois movimentos que surgiram na mesma época, por isso são gêmeos, nasceram na mesma época, mas são diferentes. Só que tem DNAs diferentes, é. É um argumento muito interessante que ele traz. Por quê? Ele coloca o comunismo leninista e stalinista exatamente no centro do processo que se iniciou na Segunda Guerra de uma nova mudança política por meio do caos e destruição. E ele explica que toda a estratégia do Lenin, que o Stalin implementou, que ele aprendeu com a Revolução Francesa, com a Revolução Bolchevique, era que eles tinham que fazer um pacto com a Alemanha de não agressão para a Alemanha ser um agressor no Ocidente. Eles queriam uma Alemanha atacando França e Reino Unido, e eles acreditavam no equilíbrio de força e queriam uma destruição mútua, para eles terem nesses países um cenário muito parecido com a da Rússia na Primeira Guerra, na qual a Revolução Bolchevique venceu. Mas em nenhum momento ele fala que eles compartilham o mesmo pensamento comunista, socialista. Não, mesmo porque a ideia do Hitler, o Hitler aceitou o acordo porque queria adiar a guerra com os comunistas. Por quê? Ele queria cuidar do fronte ocidental primeiro, segurar tudo lá e depois voltar para atacar a União Soviética. É um texto muito interessante que a gente recomenda que você leia para entender a ideia total do cara e não pegar um trecho fora de contexto. E aí eu vejo um problema sério na sua argumentação, que é reivindicar ter autoridade sobre o assunto sem de fato ter lido e entendido o que a pessoa que você cita de fato pensa. É o caso de você ter reivindicado um autor, reivindicado um texto dele que absolutamente não aborda o ponto do qual você está falando. Então, enfim. O Richard J. Evans, PhD pela Oxford, Hamburgo, uma simples venda, diz o Richard J. Evans, exigia 40 papéis diferentes no nazismo e ainda precisava se submeter à extorsão dos membros do partido. Também concorda com a opinião. Eu não entendi onde que ele concorda com a opinião. Desculpa, realmente eu não entendi Você acabou de fazer uma citação que, tipo, precisava de 40 documentos para exportar um treco da União Soviética, logo comunista. É a mesma coisa que eu falar, eu estou segurando uma garrafa d'água, logo meu cabelo é laranja. Não tem conexão! Tem relação com